Graça e paz, irmãs. Nesta manhã nós vamos refletir um pouco na palavra do Senhor aqui, né? Yara me pediu para fazer esse vídeo e me deu um texto que foi em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, especificamente. Mas eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 9, diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, diz Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O contexto dessa epístola, dessa carta de Paulo aos Coríntios, é um contexto onde Paulo está, na verdade, defendendo a sua posição como apóstolo. Porque alguns estavam dizendo que ele não era, estavam insultando a Paulo. Mas aí Paulo vai dizer que na fraqueza é que ele é forte. Ele ia se alegrar nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições. Porque quando ele estava fraco, então é que ele era forte. Essa é a situação de Paulo naquele momento. Mas nós hoje estamos vivendo um outro momento. Um momento em que o mundo está alarmado pela situação que nos acometeu, por um vírus, uma coisa invisível, Ninguém vê, ninguém viu, sabe que ele está aí, mas é algo invisível que só pode ser visto por olho mecânico, pelo microscópio, mas mesmo assim tem aterrorizado o mundo, tem trazido pânico a muitas pessoas. Mas eu gostaria de, como Paulo, e a palavra do Senhor que nos diz, quando somos fracos, aí é que somos fortes. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e nós não podemos tirar isso da nossa visão, do nosso campo de visão, de que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E eu trouxe nessa manhã alguns exemplos na palavra do Senhor que fala que o Senhor sempre esteve com o seu povo. Sempre, ainda quando a gente não consegue ver, Deus está presente. E eu estive olhando aqui o texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao versículo 17, quando Eliseu estava sendo, o exército estava atrás de Eliseu, porque Eliseu revelava, através do que Deus mostrava para ele, ao rei, que os inimigos iam atacá-los. Só que aí, num dado momento, esse rei decide então que iria contra o próprio Eliseu. E o Geazi levanta de manhã, sai, E quando ele sai de casa, vai olhar o dia e tudo mais, ele vê-se cercado por exércitos inimigos. E ele fica apavorado e chama Eliseu, e Eliseu fala com ele: olha, Geazi, maiores são os que estão conosco. Nós somos em números muito maior. E ele ora ao Senhor. Eliseu ora ao Senhor, dizendo: Senhor, abre os olhos para que ele contemple, que maior são os que estão conosco. Então, depois dessa oração, os olhos de Geazi são abertos e ele vê que eles estavam cercados por um exército celestial, que estavam ali para defender Eliseu, servo do Senhor, aquele que representava o Senhor naquele momento. Então, isso nos mostra que ainda que nós estejamos cercados por um momento de tribulação, de situação que nos cause pânico, que nos cause medo, eu quero dizer para você que maior é o Senhor que está conosco. Maior é o Deus que está em nossa companhia, porque não nós apenas andamos com Deus, mas o Senhor habita em nós. Claro que muitas vezes
assim, não vai ser assim como com Eliseu, que ele foi livre sem ter passado pela situação. Mas aí eu posso mostrar para você o exemplo dos amigos de Daniel, lá no capítulo 3 do livro de Daniel, quando fala que o rei Nabucodonosor levantou uma estátua e disse que todos deveriam adorar aquela estátua. E eles não adoraram. E por eles não adorarem aquela estátua, eles foram entregues ao rei, que disse para eles: olha, eu vou de novo fazer com que os cantores cantem, toquem as buzinas, as cornetas e tudo mais, e vocês vão se ajoelhar. Ele disse: nós não vamos nos ajoelhar. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos diante da sua imagem. E o rei ficou furioso, e nessa fúria ele mandou acender a fornalha 7 vezes mais quente. E ele mandou que lançassem o Sadraque, o Mesaque e o Abdenego dentro da fornalha. Só que o que acontece? Quando o rei olha para dentro da fornalha, para a surpresa do rei, não haviam apenas Sadraque, Mesaque e Abdenego. Havia um quarto homem, e esse era com o aspecto dos filhos dos deuses, como está escrito no versículo 25. O rei diz assim: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto parece com o filho dos deuses. Às vezes, irmãos, é até clichê falar isso, né, que a gente ouve tanto em redes sociais. Deus não vai nos livrar da fornalha, mas vai estar conosco dentro da fornalha. O Senhor permitiu que esse vírus alcançasse o nosso país, alcançasse o mundo todo. Todos estão alarmados. Mas uma coisa é certa: o Senhor é o nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar, Ele é poderoso para nos guardar, Ele é poderoso para nos defender de toda e qualquer situação. E ainda que Ele tenha permitido o vírus, assim como permitiu a fornalha para Sadraque, Mesaque e Abdenego, Ele livrou a eles da morte. Ele livrou os seus servos. Ele livrou aqueles que confiaram nele. E os olhos do Senhor, irmãos, estão sobre toda a terra. E Ele procura aqueles cujo coração é inteiramente do Senhor, é inteiramente dependente deles. E eu gostaria de dizer para vocês, e a minha oração é que Ele nos encontre, que o nosso coração seja realmente, totalmente do Senhor, que o nosso coração esteja totalmente dependente deles, que nós sejamos cautelosos sim, que nós tenhamos a nossa prevenção sim, mas que o nosso coração se aquiete diante da presença do Senhor, entendendo que Ele é quem cuida das nossas vidas, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós, Ele nos guarda, Ele nos livra. E assim como Sadraque e Abdenego falou, né? Ele disse: olha, saiba, Nabucodonosor, saiba, ó rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar da sua mão, ele fala isso no versículo 16, né? Se o nosso Deus quiser nos livrar da sua mão, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser nos livrar, não nos livrará. Mas mesmo assim, nós não nos prostraremos. Nós não nos prostraremos, irmãos, sob hipótese nenhuma. Nem com vírus, nem sem vírus. Nem sadio, nem enfermo. Nós não nos prostraremos. E nós não deixaremos de crer no nosso Deus, porque o nosso Deus é Deus poderoso, é Deus forte, é Deus que anda conosco. E Jesus é o nosso Deus, é Emanuel, é o Deus conosco. E Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele estaria conosco e Ele está conosco. Então eu digo para você, não se alarme. Não inquiete o seu coração. E quando o seu coração se quietar e quando a sua alma estiver nervosa, inquieta, você diz: aquiete alma. Aquiete alma. Porque o nosso Deus está cuidando de tudo. O nosso Deus tem cuidado de nós. E voltando a Paulo, né, eu separei também um texto de Paulo. É Paulo na ilha de Pátimo, de Malta, né? Paulo na ilha de Malta. Está lá escrito em Atos, no capítulo 28.
É interessante que Paulo é livre de um naufrágio, né? Ele sai para ir, ele vai prisioneiro para Roma e ele passa por situações difíceis no barco, chega ao ponto de que tudo, né, todos os bens que estavam dentro do navio é perdido, o barco se acaba e eles chegam na ilha de Malta. E quando ele está lá, Paulo pegando os gravetos para colocar na fogueira, vem uma víbora, uma cobra, uma serpente e pica a mão de Paulo. E interessante que todos começam a falar, poxa, esse homem deve ser um assassino, ele deve ter feito uma coisa muito terrível, porque ele foi livre do mar, né? Livre do naufrágio e chega na ilha, vai ser morto por uma cobra. E interessante que eles ficam esperando que Paulo morra, né? Que Paulo comece a passar mal, e de repente Paulo não passa mal. Não passa mal porque o Senhor o livrou. E ele, Jesus, nos prometeu que ele nos livraria, que ele nos guardaria. Mas às vezes nós vamos passar por situações. Paulo foi mordido pela cobra. Paulo passou pelo naufrágio. Paulo passou pelas situações de receber, chicotadas, né? Paulo passou por situações de necessidade, como ele diz lá mesmo no texto de Coríntios, que a gente estava lendo mais na frente. Ele diz, olha, eu sei passar por situações, eu tanto sei estar abastecido, como sei viver na escassez. Eu tenho experiências em muitas situações, mas uma coisa é certa. Lá em Colossenses, no capítulo 1, se eu não me fala a memória, é isso mesmo, no capítulo 1, ele vai dizer, né, que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, o segredo, na verdade, irmãos, é Cristo em nós. É Cristo em nós, é a diferença que a grande diferença que vai acontecer entre nós e as pessoas que não creem em Deus é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós temos Cristo na nossa vida, nós temos o Senhor no nosso coração, então nós precisamos estar conscientes de que o Senhor está conosco, o Senhor habita em nós, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança. Cristo em nós é a esperança da glória, como está escrito aqui em Colossenses 1, no versículo 27, no finalzinho, né? E a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Por quê? Porque quando somos fracos, aí é que somos fortes. Aparentemente, podemos ser fracos, mas Cristo em nós é a esperança da glória. É com Ele que somos fortes. É Ele que tem nos fortalecido. É Ele que é a nossa rocha. É Ele que é a nossa esperança. É Ele que é a nossa segurança. A Ele, o Deus da nossa salvação, seja o nosso louvor. Que, minhas irmãs queridas, vocês que estarão ouvindo aí no grupo de vocês, de WhatsApp, essa mensagem, eu quero trazer para vocês uma palavra de esperança, uma palavra que nós já conhecemos, mas que muitas vezes, quando estamos no meio de uma situação, nós nos esquecemos, ou então a nossa alma fica querendo se atrever a ficar ansiosa, o nosso coração bater mais forte, ao medo desse vírus alcançar alguns dos nossos, mas tem alcançado, irmãos, tem alcançado dos nossos porque nós somos um. Se alcança um, alcança a nós. Por isso, esse medo, esse pânico. Nós somos um, o Senhor nos fez um. E nós devemos orar para que o Senhor esteja nos guardando, para que o Senhor esteja nos livrando, sim. Mas devemos estar atentos com o nosso coração firme. Que Cristo em nossa vida, Cristo em nossa casa, Cristo em nossa família, Cristo em nossa cidade, Cristo em nosso país, Cristo nesse globo terrestre que está assustado, que está alarmado, é a esperança da glória. E Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, irmãos.
Ele está conosco, Ele está aí com você nesse momento, na sua casa, nesse momento de reclusão, né? Ele está aí com você, Ele está conosco, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa rocha. Que você fique firme nessa palavra, de que o Senhor tem cuidado das nossas vidas e Ele continuará até o fim conosco, seja o que for que tenha que acontecer. O Senhor é o nosso Deus e nele nós confiamos e nele nós descansamos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça realmente você ferver em fé, em segurança e transmitir para outras pessoas a paz que somente o Senhor pode nos conceder. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.